Então tá. A gente vai começando então pela aula de hepatocarcinoma. Opa. Vou apertar o share aqui. Essa aqui. Apertei o botão errado. Em que a gente tem duas lâminas, né? A lâmina 34 e 35 do hepatocarcinoma. A gente já viu que nomenclatura carcinoma, né? Oma é tumor, carci vem de câncer, e ele quer dizer uma neoplasia habitualmente maligna, né? A gente vai ver que elas têm um comportamento maligno, e hepato, fígado. Então, hepatocarcinoma é o câncer epitelial originado nas células hepáticas. Sarcoma vem de sarcos, sarx, que quer dizer carne, e oma quer dizer tumor, tumoração. Então, é um tumor, literalmente, das partes mesenquimais, e aí a gente tem um tumor com um nome estranho de fibrostoma maligno, que não quer dizer nem que é fibroso, nem que é osteostoma, né? Então, ele é uma grande dúvida. Na verdade, ele é um tumor mesenquimal um pouco mais primitivo que as células mesenquimais habituais, os fibrócitos e fibroblastos. Então, ele está no meio termo, né? Ele não sabe exatamente para que lado ele vai, e vocês vão ver isso durante a manifestação citológica. Então, o que a gente vai ver? Existe uma série de características das células neoplásicas que a professora deve ter começado a falar hoje nas bases moleculares do câncer, e que foi, inclusive, publicado no New England como receita para fazer um tumor, né? Como se faz um tumor, como se fosse uma receita culinária. E é interessante porque existe uma série de etapas que elas devem ser preenchidas, algumas em sequências, algumas delas podem ser um pouco trocadas. Então, ela deve perder o controle dos sinais de crescimento, a autossuficiência de sinais de crescimento, que são os oncogenes. Você sabe que esses genes, os nomes foram dados porque eles foram descobertos em neoplasias, mas eles são genes normais. Existe o equivalente normal. Ele tem que perder a sensibilidade aos sinais inibidores dos genes que controlam o crescimento, né? Os inibidores do crescimento, que são chamados de anti-oncogenes, né? Ou, mais recentemente, genes inibidores do crescimento, que é o nome mais correto, porque eles não foram desenvolvidos pela natureza para evitar a proliferação de tumor, mas simplesmente para controlar o crescimento celular. De novo, o nome está errado. Evasão do programa de morte celular via apoptose, que eu falei para vocês, mais importante é aquela alteração envolvendo P53, que ela envolve, por exemplo, uma situação bastante drástica, que é a síndrome de Li-Fraumeni, em que os pacientes têm um P53 não funcional, e eles vão desenvolver neoplasias com idades relativamente baixas, câncer de pulmão com 40 anos, logo em seguida mama, logo em seguida tireoide, lá pelas tantas cérebro, lá pelas tantas adrenal, lá pelas tantas sarcomas, assim, em sequências, e morrem muito cedo. Eles têm que ter um potencial de multiplicação infinito, né? Que é atingir a imortalidade do ponto de vista de cultura celular. Vocês sabem, isso é obtido através, né, da manutenção das telomerases. As telomerases é como aquela ponta do cadarço que segura, né, os fios do cadarço. Quando a gente arranca aquilo, vai desfiando e perdendo o cadarço, a mesma coisa acontece. O telômero funciona como aquela proteção do cadarço do tênis. E isso, vocês sabem que ele tem um tempo de vida, né, útil. Normalmente, 55 multiplicações é suficiente para se perder o telômero, que é o tempo que as células têm de replicação, né? Um tempo máximo de replicação. Algumas têm muito menos do que isso. E é interessante que nas células neoplásicas isso é perdido. Os telômeros se tornam permanentes, eles não são destruídos. E isso é interessante porque nós temos culturas de células chamada HeLa, que são famosas, são células de cultura de câncer de colo uterino, de uma senhora negra chamada Enriqueta Lacks, da qual se conhece muito bem a história, porque não só ela foi transformada em livro por uma jornalista fantástica, como ela foi transformada em filme da HBO pela Oprah Winfrey, que é uma grande lutadora pelas causas negras e femininas, né? Então ela resgatou essa história dessa senhora, que é algo bastante fascinante, a discriminação de como as pessoas eram tratadas, independentes até do que fossem homens, mulheres, negros ou brancos, como as pessoas eram maltratadas no ambiente científico dos anos 60. Estimular a angiogênese, ou seja, para eu ter crescimento,
eu tenho que ter vaso para atender a nutrição. Isso é uma coisa que acontece muito. Câncer frequentemente infarta por ter um crescimento maior do que a quantidade de suprir. E a gente pode prever a agressividade biológica através de ulceração, por exemplo, um melanoma cutâneo. E a capacidade tardia, que nem todo câncer vai atingir, alguns são extirpados cirurgicamente para felicidade nossa, e outros matam o paciente antes disso, que é a capacidade de invadir tecidos vizinhos ou à distância, que são as metástases, através principalmente daquele fenômeno chamado anoix, né? A perda da anoix, que é a morte induzida por perda de adesão celular. O que nós temos de características que dão carão da célula maligna, né? Na maior parte das vezes, isso é melhor observado em células de linhagens epiteliais, que são os carcinomas. Nós temos dois grandes grupos, né? Nós temos o grande grupo arquitetural, que é o hotel está esculhambado, o elevador está virado para o meio, a janela está embaixo, a porta está em cima, está tudo revirado. Então, a gente vê que o hotel, ele cada vez mais fica anárquico, a ponto de tu não saber que aquilo é um hotel. É uma coisa, um amontoado que perdeu o formato. Então, essas alterações arquiteturais, elas vão trabalhar com o que a gente chama, né, a arquitetura, o padrão habitual de maturação. Por exemplo, no epitélio eu tenho camada basal, camada malpighiana, ou intermediária, camada granular, no caso da pele, e camada córnea. Eu tenho 4 camadas. Quando essas camadas começam a se tornar completamente reconhecíveis, eu tenho uma perda ou uma falha arquitetural. Isso seria o hotel revirado de cabeça para baixo. E eu tenho as alterações citológicas. Ao invés de eu trabalhar com a arquitetura total do hotel, eu vou começar a olhar os quartos e o mobiliário. Então, o quarto sendo a célula, o mobiliário, por exemplo, a cama seria o núcleo, já que a cama é a principal coisa de um quarto de hotel. Então, o que a gente tem, né? Um fenômeno, inversão núcleo-citoplasmática. Essa inversão ela nunca vai acontecer. Ela só se aproxima de 1 para 1. Por quê? Vocês nunca vão ter um conteúdo maior que o que contém. Né? O conteúdo sempre é menor do que o que contém. Então, o núcleo não pode ser maior que o citoplasma. O citoplasma sempre vai ter um pouquinho a mais. Mas essa inversão, ela aproxima cada vez o número de 1 para 1. Então, quando vocês têm grandes núcleos e pouco citoplasma, tirando linfócitos, que é a única célula madura que tem grandes núcleos em relação ao citoplasma, a gente começa a ficar esperto. Anisocariose. Aniso é uma coisa diferente. Carios é núcleo, ose condição. Quando vocês têm núcleos de padrões morfológicos desiguais entre si. Tá? Hipercromatismo, isso também pode ser chamado de, às vezes, de discariose, né? Hipercromatismo nuclear. Os núcleos começam a ficar mais corados do que o habitual. E essa distribuição da cromatina ela é irregular. Ela pode ser focalmente mais escura, em outras áreas mais claras, perifericamente mais escura, centralmente mais clara, do jeito que vocês quiserem, né? Multinucleação, uma célula, que vocês estão vendo aqui, uma célula histocitária, fibra histocitária, um sarcoma, com múltiplos núcleos, com cariotecas regulares. Eu não sei se vocês notam que o núcleo daqui está com uma bolha, né? Inchou ali um tumorzão na testa, um galo, fez uma batida e inchou para o lado. Essas cariotecas, elas obedecem a algumas regras da natureza. Uma das regras mais seguidas é que os padrões tendem a serem redondos ou ovalados, porque a forma de menor tensão superficial, isso é uma questão de física, princípio da bolha de sabão, é redondo, na verdade esférico em 3 dimensões. Então, tudo que tiver ponta e ângulo custa energia e é uma burrice. E vocês sabem que as neoplasias malignas não primam por inteligência. Elas têm uma certa inteligência, mas é mais ocasional do que alguma coisa realmente, né, para o lado certo. Então, carioteca regular, numerosas mitoses, incluindo mitoses atípicas, tipo mitoses tripolares, lembrando o símbolo da Mercedes-Benz, ou propaganda. Nucleolos atípicos e presentes, vocês estão vendo aqui nucleolos grandes e regulares, né? Hiper eosinofílicos, incluindo, né, chamados nucleolos aberrantes. Essas são alterações citológicas. Então, o que a gente tem aqui? Que órgão é esse? Vocês conseguem olhar e dizendo, por esse padrão morfológico, em que vocês têm um lado, células formando ilhas, padrão lobular, uns septos fibrosos e áreas sólidas,
Vocês conseguem chegar à conclusão de que órgão é esse sem olhar nada escrito? Ele não lembra nada, né? Ele não lembra algo que a gente conhece. Para quem é muito CDF, lembra de embriologia hepática, sabe-se que o fígado no embrião tem padrão lobular. Então, na verdade, esse é um fígado reexpressando uma morfologia que ele teve no passado. Então, ele lembra uma música do Milton Nascimento que diz: trago lembranças do que eu era. Tá? Isso é sempre uma prática das neoplasias. Essas lembranças, elas podem ser recentes, lembrar muito a lesão, lembra muito o epitélio tecido habitual, ou pode ser extremamente primitivas a ponto de não lembrar coisa nenhuma, em que a gente tem uma lesão totalmente pleomórfica, né? Um tumor que não tem cara de nada e pode imitar qualquer tipo de padrão. Então, vocês têm aqui uma situação de um carcinoma de células hepáticas, com áreas lobulares mais bem diferenciadas e áreas menos diferenciadas. E a professora Jane até apontou aqui uma área de invasão vascular para mostrar que o bicho é brabo, que ele está mordendo sem soprar, tá arrancando pedaço, né? E à medida que ele manda material para dentro de um vaso, isso capacita essas células viajarem à distância e provocarem um fenômeno de metástase. Então, maior aumento, vocês têm essas estruturas lobulares, sem veia centrolobular, sem espaço-porta, nada coordenado, sem aquela formação radiada clássica, em que, em pequeno aumento, vocês reconhecem núcleos hipercromáticos, eles são bem escurinhos, são roxo, quase preto, de tão escuro, e enormes, né? Vocês veem que tem desde pequenininhos até núcleos muito grandes. Em maior aumento, vocês veem núcleos com tamanhos regulares e com uma cromatina roxinha bonitinha, enquanto que alguns núcleos têm uma cromatina mais grosseira e mais escura. E aqui no meio, vocês têm uma célula com uma mitose formando quase o símbolo da Mercedes, que é uma mitose tripolar, que é uma mitose atípica. Aqui em cima tem outra mitose. Vocês veem que nesse aumento não dá para saber praticamente nada. Pelo desenho, são células poligonais, relativamente bem demarcadas, com núcleos centrais. Eu sei que é uma linhagem epitelial, mas muitas vezes eu vou precisar de exames específicos, aqueles exames chamados imunohistoquímicos, que através de uma reação antígeno-anticorpo eu consigo pigmentar uma determinada proteína estrutural, saber qual é a origem desse tumor. Tá? Não sei se vocês notaram que aqui em cima tem uma célula completamente vermelha, ou cor-de-rosa, né, a mais rosadinha. Essa célula é uma célula apoptótica, então a gente vai ter células mortas. Ah, mas ele tem evasão de apoptose. Não, tem de tudo, tem célula mais inteligente, tem célula mais burra. Aqui não é uma questão de neurose, é uma questão de psicose avançada. As células cometem suicídio mesmo sendo contraproducente, aparentemente, mas não é. Por quê? Porque elas estão fazendo ao longo do tempo seleção de clone. Cada vez mais o clone mais agressivo vai sobreviver e vai determinar qual é o caminho que se direciona. Então, as neoplasias, elas começam com um padrão e, paulatinamente, elas vão aumentando essa agressividade através de seleção de clone. Isso pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Melanomas, principalmente melanomas geneticamente determinados, isso pode ser extremamente rápido e o paciente tem uma sobrevida curta, menos de 90% em 5 anos, chance de morte. Células multinucleadas, células com citoplasma rico em glicogênio, células com citoplasma mais rosado, células binucleadas, uma célula aqui que parece estar fazendo uma mitose redonda, né? Umas coisas bem diferentes. E vocês veem que não tem nada que lembra um fígado. Ele tem essa estrutura mais de lóbulo, né? Como se fosse uma ilhota.
E olha então essa parte, olha o tamanho dessa célula, cheia de núcleos, cheia de coisas fagocitadas que parecem hemácias, pode estar fazendo fagocitose de outras células hepáticas, que é um fenômeno chamado canibalismo, isso é muito comum, essas células fazem coisas muito feias entre elas. Então eu diria assim, essa área, se eu trabalhasse com diferenciação morfológica, é uma área pouco diferenciada, tá? Ou, de uma outra maneira, altamente pleomórfica, em que eu precisaria de ter elementos adicionais. Ah, uma biópsia de fígado. Bom, tem que pensar no hepatocarcinoma um pouco diferenciado. Mas, provavelmente, se eu dependesse dessa área da biópsia, eu vou ter que partir para um exame especial de imunistoquímica. Então, vocês têm um problema muito grande no hepatocarcinoma bem diferenciado do tecido hepático cirrótico, porque os hepatocarcinomas bem diferenciados, tirando algumas áreas aqui centrais que estão multinucleadas, ele pode parecer tremendamente com o tecido hepático normal. E isso é um problema muito grande, porque o fígado é um órgão interno, e frequentemente a biópsia é obtida através de agulha fina, e o material é muito pequeno. Então, eu posso ter dúvidas se aquele material é um fígado cirrótico normal, com células habituais, ou se é um hepatocarcinoma em cima de uma cirrose, porque eu ainda tenho isso. Cirrose é uma causa comum de encontro, né, em que a gente tem colisão cirrose mais hepatocarcinoma, né? O que a gente não falou da associação hepatocarcinoma-cirrose? Faltou uma terceira coisa que é comum de estar associada, relacionada ao meio vegetal. Meio vegetal, mais ou menos, eu nunca sei se é vegetal, mas está mais para o lado dos vegetais do que para os animais, no meio termo. Infecção por fungos, né? O que a gente tem? O que dá nos fungos que podem acometer o fígado? Vocês já viram falar em aflatoxina B? Ela é contaminante de amendoim. Tá? Isso é importante, porque apesar de pacientes sem cirrose, sem hepatite, terem muito pouco chance de desenvolverem o comendo amendoim, não se faz dieta com amendoim para paciente que tem cirrose ou que tem história de hepatite B ou C. Tá? Então, vocês já vão aprender uma noção de nutrição. Amendoim está proibido para paciente cirrótico, certo? Levem como aprendizado de vida. E aí vocês têm, né? Então, a inversão núcleo-citoplasmática, a anisocariose, que é essa discariose, ou esse pleomorfismo nuclear. Um termo mais usado é pleomorfismo nuclear. Hipercromasia nuclear, distribuição irregular da cromatina, multinucleação, carioteca irregular, numerosas mitoses, nucleolos múltiplos e nucleolos aberrantes. Até aí tá beleza, né? Ó, que a gente chega nos sarcomas e a coisa começa a ficar meio estranha, porque os sarcomas podem ter cara de tudo e ter cara de nada. Bom, os sarcomas bem diferenciados, eles podem ser tão bem diferenciados que, por exemplo, liposarcoma bem diferenciado é um tumor relativamente comum. Eu já vou dizer para vocês, 90% é carcinoma, 10% é sarcoma. Então, sarcoma nunca é comum por natureza. Mas dentro dos comuns, o liposarcoma frequentemente é um dos mais comuns. Ele é tão bem diferenciado que, se tu olhar, ele parece um lipoma, um tecido adiposo maduro normal. Qual é uma das maneiras de eu saber que ele é um sarcoma? Aí vocês vão achar a coisa mais bizarra do planeta. Pelo peso. Se ele pesar 5 quilos, eu tenho certeza que ele é um sarcoma, porque nenhum lipoma chega a esse tamanho. Tá? Agora, se ele tiver 150 gramas, eu já vou ficar em dúvida. E aí é um problema muito grande. Quanto mais profundos, por exemplo, lesões de reto peritônio, tem uma tendência a serem mais sarcomatose que lesões superficiais subcutâneas. Então, uma lesão subcutânea na área do tórax, pesando 150 gramas, eu vou olhar de um jeito. Se ela for no reto peritônio, eu já vou olhar de outro. Aí a topografia vai valer. Então, vocês veem que nos sarcomas as regras são um pouco diferentes. E a gente pode ter um padrão final, então elas começam lembrando tecido mesenquimal de origem, lembrando osso, cartilagem, tecido adiposo, o que for, e chega a um determinado ponto que eles não têm cara de nada, eles vão assumir padrões fusiformes. Então existe até uma piada, existe um livro muito lido dentro da patologia, chamado Enzinger Weiss, são os dois autores, sendo que Weiss é uma mulher, é a Sharon Weiss,
muito bonita, dica de passagem. E o casal Enziger-Weiss, desse livro, a gente conta de que todas as vezes que eles mostram foto de tumores, de sarcomas indiferenciados, eles não fazem foto nova. Eles vão imprimir a mesma foto o tempo todo. Porque todo sarcoma indiferenciado tem a mesma cara, células fusiformes. Eles não mudam. O padrão deles é extremamente monótono. Então, todo sarcoma, seja liposarcoma, rabdomiossarcoma, leiomiosarcoma, liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, quando eles chegam a um determinado ponto, todos eles ficam com a mesma cara. E chega a um determinado ponto que a gente não consegue nem dizer o que é. A gente chega no tal do sarcoma anaplásico, né? Que é o último estágio da indiferenciação. Dentro da linha que sai um pouquinho dessa média, a gente tem os sarcomas da linha fibrohistiocytária, chamados fibrohistiocytoma maligno ou histiocytoma fibroso maligno, de acordo com o gosto do freguês. Qual é a característica dessa lesão? Além delas darem células primitivas que lembram um pouco fibroblastos, elas têm uma grande tendência de fazerem células gigantes multinucleadas, lembrando células de Langerhans, da qual vocês estão vendo uma bem no meio. Tá? Ela parece uma lesão granulomatosa, é um horror, mas é dentro de um padrão nitidamente tumoral. Tu está tirando um tumor, uma tumoração do meio da coxa do paciente, lá de 5 centímetros, ulcerada, em crescimento. Então, vocês têm as células gigantes multinucleadas, a presença de uma célula de Langerhans aqui embaixo no quadrinho, mais rosadinho, é uma célula normal só para comparar, para ver como elas são parecidas, e entre a célula bonita do tumor, a célula normal, vocês têm uma mitose atípica, tá? Uma outra coisa comum também nessas neoplasias, ó, vocês veem as células fusiformes aqui formando feixes, mais mitoses atípicas, com esses grumos estranhos, células binucleadas, grandes, células gigantes multinucleadas, espaços vasculares, células mortas. Vocês podem ter célula inflamatória. E uma coisa que é muito comum é ter eosinófilo. A gente pode ter bastante eosinófilo nesse tipo de tumor, inclusive pode ser uma pista diagnóstica para a diferenciação entre outros sarcomas, tá? E aí o que eu falei para vocês, né? Chega um determinado ponto que é isso, né? E que eu estou olhando, é sarcoma, é carcinoma? Eu não sei. Eu vou dizer o quê? Quando chega nesse ponto da foto, eu vou dizer que é uma neoplasia maligna e indiferenciada. E aí rezar aos deuses da imunistoquímica de que ela funcione para alguma coisa, que ela marque alguma coisa. Sarcomas são muito pobres em resposta, principalmente esses poucos diferenciados, eles não marcam muita coisa. Então é um problema muito grande. É um caso que eu estou tendo agora de um paciente que está com uma lesão e eu não consigo muito adiante, né? E dar sarcoma é algo muito aflitante, porque geralmente os oncologistas, para tratarem, eles precisam nome, sobrenome, CEP, apelido, nome do primeiro cachorro que teve, aquilo que a gente tem que lembrar para resgatar senha de burocracia. Certo, gente? Essa era a primeira aula. E essa é a segunda aula, que é bem mais interessante. E vamos ver se a gente consegue... Entrou uma propaganda aqui do McPhee. Essa aula é bem mais interessante porque ela é extremamente prática e de uso diário. A gente vê isso o tempo todo, né? Hoje de manhã eu já vi uma meia dúzia dessas lesões. E olha que não foi uma manhã que eu trabalhei muito, né? Então a gente tem os papilomas em pele. Papilomas são as lesões benignas originadas do epitélio escamoso. As lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, que equivalem ao carcinoma in situ, ou NIC3 do colo uterino, né? NIC é de neoplasia intraepitelial cervical, literalmente. Os carcinoma epidermoide, que desde 2011 não tem mais acento no oide, mas o professor Tadeu insiste em colocar, não faz vestibular em pele. Aqui vai ser no lábio inferior. E a metástase do carcinoma epidermoide, sem o acento ainda, em linfonodo. Então, começando com as lesões que parecem coroa de abacaxi, né? Vocês têm a pele normal na extrema esquerda e vocês veem que ela fica toda festonada e redundante
para cima e para baixo em todos os sentidos, fazendo esses picos como se fossem torres de igrejas góticas. Tá? Esse padrão levantado em torre de igreja, exofítico, tem um nome. Isso se chama papilomatose, porque vem da papila dérmica. E daí o nome da lesão ser chamado de papiloma. Tá? Segunda coisa, o que material epitelial faz ordinariamente? Por exemplo, o que melanócito faz? Essa é fácil, né? Produz melanina. O que material córneo faz? Material escamoso produz material córneo. Tá? Então, vocês vão ter um aumento da camada córnea. E esse fenômeno é chamado de hiperceratose. Por isso que, macroscopicamente, se vocês passarem o dedo em cima dessas lesões, elas não só vão ser irregulares, como ao invés de lisas e moles, elas vão ser secas e com uma sensação de casca de abacaxi, sabe? Levemente ásperas. Não chega a ser uma lixa, mas são levemente ásperas. Então, vocês têm uma lesão elevada, exofítica, cresce para fora, e isso é importante, tá? Crescer para cima, crescer para baixo, esses termos são muito usados em patologia de pele. Então, ela cresce predominantemente para fora, para cima, que é a papilomatose, com hiperceratose. Quando a gente olha de longe, como eu estou olhando essa lesão, primeiro aumento, dá para ver que o hotel ele é desorganizado, mas eu reconheço ele é da Cotel, eu consigo enxergar porta, janela, elevador, porteiro, quarto, mas ele está de uma maneira muito exagerada, como se fosse alguma coisa meio surrealista. Tá? Eu reconheço, mas ele está exagerado mais do que o habitual. Isso é uma característica das lesões benignas de pele. Elas são mais exageros arquiteturais sem grandes alterações citológicas. Por quê? Se eu pegar em maior aumento, eu vou ver que ele se estratifica camada basal, camada intermediária, espinhosa, malpighiana, camada granular e camada córnea. Ou seja, há uma manutenção, há uma preservação da maturação ascendente desse epitélio. E isso é fundamental para a gente reconhecer como sendo benigno. Porque nas malignidades isso é perdido, certo? Eu não vou ter grandes figuras de mitose, não vou ter as displasias, que é aquele carão que a célula tem de alterações nucleares e alterações de versão núcleo citoplasmática e assim por diante. Eu posso ter, eventualmente, um fenômeno de cornificação isolada chamado disceratose, que é quando a célula faz a cornificação isolada fora da camada córnea. É o máximo que eu posso ter. Além disso, essas lesões tendem a serem simétricas, como um livro aberto, e ela não contém o que eu, pessoalmente, André, não está no livro, chamo de estigma da maldade. O que é estigma da maldade? São 4 coisas mais uma. Tá? Não tem necrose, não tem ulceração, não tem hemorragia, não tem inflamação importante, pode ter um pouco, e não tem mitose em maior aumento. Certo? Isso é fundamental para diagnóstico diferencial com uma lesão maligna. Então, vocês estão vendo em maior aumento, camada granular aparece como aquela camada fina, bem escura, entra a camada córnea, que tem esses desenhos lamelares hiper bonito, que parecem, às vezes, até umas figuras. Tem um doce que a gente chama popularmente no Brasil de orelha de macaco, mas ela tem um outro nome mais bonito em francês que eu nunca consigo me lembrar, que é um doce, é uma massa folhada com açúcar em cima, pra caramba. Pena que eu não posso comer. Que tem esse aspecto todo enovelado, assim, tipo mandalas, que é muito bonito. Então, vocês têm a preservação. E vocês veem que a lesão, ela não causa reação no estroma. Geralmente, lesões malignas, elas induzem alterações estromais. Inflamação, neoformação vascular, algum achado, neofibrogênese. Olha em maior aumento. Inclusive, ele está fazendo pigmentação habitual. Vocês têm a camada córnea, camada granular, camada malpighiana, camada basal e tem até melanócito aqui no meio. Tá? Então, vocês veem que a citologia, do ponto de vista citológico, o papiloma é altamente preservado. Ó, a parte do material córneo, da hiperceratose e a papilomatose. Parece que está flutuando no ar, que ela é tão fininha que septou ela e deixou ela flutuando em 3 dimensões quando a gente chapa para ver
na lâmina. Segundo órgão, colo de útero, que a gente já viu lá na metaplasia escamosa. E normalmente as alterações elas ocorrem na zona de transição, né? No ZT, que é justamente onde vocês têm a zona de metaplasia escamosa e o alto índice replicativo, que eu falei para vocês. Mais importante é índice replicativo alto, não é o fenômeno que está acontecendo. Então, vocês têm aqui o colo uterino com a zona de transformação atípica, né, que vai ser chamado ZTA, e vocês têm um colo uterino com uma metaplasia escamosa, com essa parte mais branquinha, preservada. A neoplasia, ela começa daqui, aqui está a endocérvix mais habitual, e aqui vocês têm um pedaço da endocérvix. Eu sei que é uma zona de metaplasia escamosa, por quê? Porque eu tenho glândula sob a área de epitélio escamoso. Porém, quando eu vou olhar esse epitélio, ele tem um problema. Ele está falhando na maturação. Então, se vocês olharem a área de celularidade da zona habitual, zona mais normal, da zona mais central, vocês veem que essa área está hipercelular, tem mais células do que o habitual. Essas células elas mantêm o tamanho do núcleo praticamente da base à superfície. Isso é algo altamente regular, porque à medida que a célula ascende com S, né, SC, em que vocês têm a célula subindo em direção à superfície, o núcleo tem que entrar em picnose para fazer a descamação e cair fora. E isso não acontece. Ela demora mais a escamar e ela vai formar uma camada aderente de um fenômeno chamado de paraceratose, diferente da hiperceratose, que não tem retenção de núcleo. Aqui eu tenho uma camada córnea com retenção de núcleo. Então, eu tenho falha de maturação praticamente total, por isso que ela ganhou o número 3, que é praticamente chamado de carcinoma in situ. Displasia severa, lesão de alto grau e carcinoma in situ são basicamente sinônimos. E eu tenho uma falha de maturação, incluindo da camada córnea com a retenção do núcleo, que é a paraceratose. Pergunta que vocês podem estar se fazendo nesse momento. Se não, eu vou induzir vocês a fazerem. Por que eu sei que essa lesão ela é contida dentro da epiderma e não é invasora? Boa pergunta, né? Como é que a gente chama as lesões contidas dentro da epiderma, as intraepidérmicas ou intraepiteliais? In situ, tá? Que é um termo bastante utilizado. Como é que eu sei que ela é in situ? Olha para a base, tá? Vocês vão ver que a junção entre o epitélio e o córeo, aqui não é derma, né? Aqui é córeo. A junção entre o epitélio e o córeo, que é a zona da membrana basal, eu não enxergo membrana basal em microscopia óptica, gente. É microscopia eletrônica. Isso aqui não é membrana basal. É a zona da membrana basal ou junção epitelial com o córeo. Ela é extremamente bem demarcada, com um padrão suave, redondo, ovalado, gordinho, bonitinho, barroco, anjo barroco, certo? E eu não tenho grandes alterações dentro desse córeo, a não ser inflamação. E aí vocês começam a ver a diferença com as lesões plenamente benignas, que raramente são inflamadas, tá? Aqui é para ver a área da endocérvix normal, um pouquinho inflamado, como sempre. Volta ali, não tem um tufo de célula que parece estar entrando ali, né? Aonde? Pela Aqui? É. Não, isso aqui é a glândula endocervical, isso é normal. À direita do mouse, eu digo ali, aqui tem um... À direita? Não, também não é. É simplesmente uma dobra. Tá mais escuro porque as células estão mais primitivas. Mas tu vê que a delimitação dela é muito bem marcada, porque me interessa não a forma, a marcação. Se ela é muito bem marcada, eu consigo pegar o mouse e passar ao redor sem titubear, eu sei que isso aí está in situ. Porque sem invasor eu não vou conseguir fazer isso, vai ter célula fazendo escape, tá? Vocês vão ver que é bem mais anárquico quando tiver invasão. Ele explode como se fosse assim, bomba de estilhaço, fogo de artifício, é uma coisa bem mais pavorosa. Obviamente, quando o processo é muito inicial, que a gente tem a dita microinvasão, aí a coisa é diferente. Para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos, não existe conceito de microinvasão em pele. Invasão tem que ser invasão franca. Então, por exemplo, tiver esse tico em pele, faz diferença nenhuma em termos prognóstico. E em colo uterino eles já vão dar mais importância. Provavelmente alguém ficaria 3 horas aqui olhando para concluir se isso é invasão ou não é invasão. Mas para nós não é invasão ainda. Tá? Aí a endocérvix,
a gente estava vendo, tá aqui, ó, a área escura, tá vendo que a gente foi para o outro lado agora, né? Para mostrar que esse epitélio abaixo é a endosservice normal, o que sobrou da endosservice, e inclusive dá para ver a presença de dois componentes epiteliais, um componente mais escuro e um componente mais claro, mas tudo isso é desdiferenciado. Essas células estão no sentido de células basais, então de células basaloides. Tem uma outra coisa extremamente confusa que dá um nó na cabeça de vocês quando eu botar a flecha em cima. Que células vermelhas são essas? Aqui formando um C. Parece hemácia, né? Parece hemácia, e hemácia fica dentro de vaso. O que esse vaso está fazendo aí dentro? Ele não está aí dentro, ele está do lado de fora. Tá? Por quê? Porque esse epitélio ele é tão irregular que de vez em quando ele invagina uma parte do córium e quando corta em duas dimensões, que eu estou vendo um processo de bidimensionado, ao invés de ver nesse formato de gancho, eu estou vendo ele assim. Entenderam? Aí eu enxergo essa ponta de cá virada para o meu lado. Eu estou enxergando esse lado de cá. E aí parece que o vaso está dentro do epiderma. Isso é uma falsa impressão que a gente tem que tomar cuidado. Não existe vaso interepitelial. Todo o epitélio se nutre através de embebedamento, né? Através da passagem via a zona da membrana basal, que não é filtro de nada. Um coador com os buracos desse tamanho para deixar passar tudo. Glândula endocervical normal, reação inflamatória. E olha a linha da junção entre o epiderma, entre esse epitélio, mais correto dizer, entre o epitélio cervical e entre o córium. Ele é extremamente bem demarcado. A gente chega a enxergar uma linha bem fininha no maior aumento, de tão bonitinha que é. E essas figuras mais escurinhas que vocês estão vendo, principalmente na metade inferior, são mitoses. É um número absurdo de mitoses que a gente não via em metaplasia escamosa. Tá? Então, esse é o conceito. Quando vocês têm uma falha de maturação, ocupando 1, 2 ou 3 terços do epitélio, isso já é considerado neoplasia intraepitelial, mas quando ocupa mais de 2 terços, quando ele chega no terceiro terço, não precisa ocupar toda a espessura para ser considerado carcinoma in situ. E atualmente o nome que se utiliza é lesão escamosa intraepitelial de alto grau, famoso LAG. Ó, aqui ao redor da glândula endocervical, vocês veem que o epitélio ele tem uma falha de maturação grave, as células são grandes, e olha a irregularidade, essa que parece o Patrick Estrela lá em cima, né? E não sei se vocês notam que isso aqui tudo é uma papila dobrada, como se estivesse para dentro, e ali o vaso expresso na parte superior. Então, mesmo parecendo sendo uma lesão plana, ela tem papilomatose. Ela tem uma papilomatose muito discreta. Isso é universal nas lesões epiteliais, né? A papilomatose é algo que aparece em maior ou menor quantidade. Quando eu tenho só aumento da espessura do epitélio, eu chamo de acantose, de acanthus, que é a célula espinhosa, né? Acanthus é espinho em grego. Então, nesse caso, eu tenho uma acantose com uma papilomatose, eu posso chamar de acantopapilomatose. Ó, as mitoses que eu falei para vocês, tudo isso é mitose, aqui inclusive é uma mitose em telófase bem tardia, né? Várias mitoses, elas ficam com esse padrão grumado. E aí, para legal, porque os estudantes ficam naquela coisa assim, ver mitose em casca de cebola é tão excitante. Não, vamos olhar em tumor. O tumor tem toneladas de mitose. É muito mais interessante porque a gente está vendo material de ser humano em que a gente não pôde nem sempre salvar os pacientes, apesar que colo uterino é curável, né? Mas muitas vezes eu posso ajudar o próximo. Sempre pensa nisso. Aquele paciente que eu perdi em determinada situação infeliz, ele pode ser um grande aprendizado para que eu possa lidar melhor com o meu próximo paciente, né? A gente, quando trabalha muito com material oncológico, a gente sempre tem essa linha de pensamento. E aí a gente chega nas lesões ulceradas. Nesse caso, apesar da lesão sem pele, na verdade, esse material grande vem de um material de lábio inferior. Por que lábio inferior é pior do que lábio superior num carcinoma epidermoide? Algum de vocês poderia me dizer? Tem ideia? E eu vou dizer mais, é pior em homem do que em mulher. 90% dos carcinomas epidermoides são de lábio inferior masculino. Então, primeira coisa, o que os homens têm de diferente da mulher no lábio? Básico. Mulheres, vão lá, Carolina, Giovana. O que vocês usam normalmente?
que mulher Eu usa? uso protetor labial, Batom? gloss, Claro, batom. batom é um enorme protetor labial que deve ser utilizado por homem e por mulher. Isso não é uma questão minha pessoal. A Sociedade Alemã de Dermatologia faz isso já há 20 anos, insistindo que deve ser utilizado um protetor labial incolor. Se tu não quer utilizar alguma coisa colorida, não quer usar batom. Existem protetores extremamente discretos. Segundo, por quê? Homens, né, por causa disso, e porque o lábio inferior pega mais sol do que o lábio superior, que vocês têm o filtro do nariz em cima para tapar. Então é por isso que a grande maioria das lesões elas vão ocorrer em lábio inferior. Então vocês veem que é uma lesão ulcerada, tá com uma solução de continuidade, está faltando um baita de um pedaço, tá? Já tem um estigma da maldade. Inflamada, outro estigma da maldade. Tem áreas hemorrágicas, outro estigma da maldade. Se eu pudesse ver ela por inteira, ela seria assimétrica. Quarto estigma da maldade. E se olhar em maior aumento, ela vai ter mitoses. Quinto estigma da maldade. Tá? Então, os estigmas da maldade, eles são importantes para vocês que estão começando entenderem como a gente vê essas lesões. Bom, primeira coisa, vocês enxergam epiderma, derma, e aqui na altura desses vasos seria o hipoderma. Então, a lesão está se posicionando dentro do hipoderma, certo? Ela está se estendendo ao hipoderma. É normal ter célula epitelial no hipoderma? Não, né? Então, isso se chama invasão. Ela está invadindo desde a junção que está aqui até aqui. Ela entrou uns 4 milímetros, no mínimo, para chegar àquela altura. Isso é muito, isso é muito. 4 milímetros dá uma chance de 20% de metástases ao longo de 5 anos. Isso é uma coisa muito grande para a pele. Pele não é tão agressiva assim. Então, o que vocês estão vendo é uma lesão extremamente avançada. Primeira coisa, ulcerada, assimétrica, invasiva. Tudo características de malignidade, fora os estigmas que a gente estava falando. Outra coisa que eu já falei para vocês. Vocês sabem o que é esse material laranja que aparece o tempo todo aí, em grandes quantidades? Então, vamos repetir a pergunta que eu já fiz para vocês, que a resposta é a mesma. O que células escamosas sabem fazer no final da vida? Elas são mágicos de uma mágica só. Material córneo. O que é isso aí? Material córneo. E como é que se chama esse material córneo que fica impactado dentro do tumor sem capacidade de sair para o lado de fora? Pérolas córneas. Por que a gente valoriza tanto pérolas córneas? Porque quanto mais pérola córnea uma neoplasia expressa, melhor diferenciada ela é. Melhor esse carcinoma epidermoide ele é diferenciado. Quanto menos ou ausente, menos diferenciado ou indiferenciado ele será. Certo? Então, pela quantidade de pérolas córneas, o que vocês diriam nesse primeiro momento? Que ela é bem diferenciada. Infelizmente, a vida não é assim. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de agressividade. O clone mais agressivo é que vende a parada. Então, se eu tiver 90% de bem diferenciada e 5% de pouco diferenciado, ela vai ser pouco diferenciada. As pérolas córneas, material epitelial ó, na beirada, fazendo as pérolas córneas centrais, isso é numa das bordas. Aqui a parte inferior. Vocês conseguem delimitar e fazer uma fronteira entre as células e o estroma dérmico, como a gente estava fazendo na lesão in situ? Não tem, ela virou estilhaço, está um pontilhado para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. É impossível. Então, vocês notaram como invasão é uma coisa assim que, na maior parte das vezes, eu não tenho dúvida, é só as microinvasões, mas microinvasão é para olho de patologista treinado. Mesmo patologista inicial vai pedir ajuda, porque é bastante difícil. Vocês olharam que em cima tem 2 ilhotas com pérolas córneas, mas embaixo não tem pérola córnea. Então, a parte inferior é moderadamente diferenciada. Caiu 1 grau. Então, a nossa neoplasia não é bem. Ela, no mínimo, é moderadamente diferenciada. Pérola córnea, uma coisa que a neoplasia escamosa adora, eosinófilo. Elas, inclusive, coçam pra caramba. Tá? Binucleação. Ali tem uma pérola córnea bem frustra, que era aquela zona que eu te disse para vocês. Ela está tentando, essas coisinhas redondas, está tentando forçar uma pérola córnea. Seria uma lesão moderadamente diferenciada. Ó, moderadamente diferenciada. Células epiteliais formando
essas filas indianas longas, às vezes, pequenos agrupamentos. Como é difícil delimitar, ó, célula neoplásica isolada. Parece ilhota, mas não é. Daqui a pouco tem célula solta para tudo que é lado. E aqui ela quase não está fazendo cornificação, a não ser essa única célula isolada fazendo cornificação. Esse é o tal do fenômeno de disceratose, né? Disceratose é a cornificação isolada, uma célula só, fora do extrato córneo. Mitose e mitose. Reação estromal com neoformação de fibroblastos e processo inflamatório crônico rico em eosinófilos. Então, a diferenciação é a música do Milton Gonçalves. É quantas células neoplásicas lembram as células do tecido original, morfológica no sentido de semelhança do órgão ou tecido, e funcional, no caso das células escamosas, em produção de material córneo, as famosas pérolas córneas, em que eu tenho áreas bem diferenciadas com pérolas córneas belíssimas, com áreas moderadamente diferenciadas que praticamente ele tenta, mas não consegue, mas está indo nesse ritmo, ou pouco diferenciadas em que só uma célula teve capacidade de cornificar e todas as outras se mantêm relativamente primitivas, certo? Qual é o quarto ponto, né? O quarto ponto pode parecer mais difícil, mas na verdade é mais fácil. Abstraiam a zona cor-de-rosa, olhem a zona direita. Que estruturas são essas aqui redondas com um centro claro? Folículos linfóides. Parabéns, folículos linfóides num linfonodo. E é normal o linfonodo ter essa população de células claras, cheia de sangue? Não, né? Isso são alienígenas. E pouca coisa gosta de linfonodo. Ou são células neoplásicas numa metástase, ou um processo infeccioso como uma tuberculose num linfonodo. Então, se a gente olhar em maior aumento, tem o agrupamento das células. Aqui, no caso, elas estão claras, mas o que esse material laranja concêntrico que ela está fazendo na área central? São as tais de pérolas córneas. Então, o que é isso? Uma metástase de um carcinoma epidermoide. Ó, maior aumento, pérola córnea, e o agrupamento de células neoplásicas com a brutal de uma reação desmoplásica, fazendo bastante fibrose de fundo, o que às vezes dá uma consistência muito dura no linfonodo. Vocês estão aprendendo a palpar linfonodo e já devem ter falado para vocês que linfonodo de metástase frequentemente tem uma consistência pouco elástica, que o linfonodo ele é elástico como uma borracha de apagar, né? Quando a gente perde, ela começa a ficar muito aderida a plano profundo, muito endurecida, com uma sensação quase de palpar madeira, a gente começa a pensar em metástase. Isso acontece muito com câncer de mama em linfonodo axilar. Que vocês também podem se perguntar por que essas células neoplásicas estão claras e diferentes das outras, é porque elas retêm glicogênio de vez em quando. E glicogênio é uma moeda de troca para custear energia. E as células neoplásicas, elas comem energia, que é uma beleza. Então, muitas vezes, células epiteliais terminam ficando claras. Tá? Isso é simplesmente uma manifestação da mesma coisa. Elas podem estar mais rosadinhas numa área, mais claras na outra. É simplesmente parte da anarquia total que comanda a pobre da biologia molecular dessas células, desse nosso infeliz paciente que teve uma metástase linfonodal, que é uma coisa bastante grave, já diminui bastante a sobrevida dele. Ó, em maior aumento, as células claras e a presença da pérola córnea, a pérola córnea que denuncia que isso é um carcinoma escamoso. Na prova, muitas vezes os alunos ficavam em dúvida, assim, como é que eu sei que vai ser um carcinoma, um adenocarcinoma, um metástase melanoma? Eu digo, olha, se tiver pigmento marrom é melanoma, se tiver pérola córnea é carcinoma escamoso, e se não tiver nada disso, aposta que é um adenocarcinoma. Mas se tu escrever carcinoma e for um dos dois, eu, por exemplo, dou certo. Por quê? De novo, o que importa para vocês é entenderem como as coisas ocorrem, que é uma metástase. Isso é o mais importante. Tá? É mais importante saber que aquele é um padrão incomum dentro de um linfonodo e que não é próprio do linfonodo e que advém de uma neoplasia à distância, do que dizer nome, assinatura CEP, nome do cachorro, do primeiro cachorro. Aquelas coisas, né, que a gente vai fazer frequentemente com exames especiais. Então, assim, num primeiro momento, quarto semestre, vocês começando, vamos começar do início. Depois a gente vai aumentando paulatinamente os graus de dificuldade à medida que vocês vão ficando mais conhecedores do entendimento histopatológico. Certo, gente?
Então, basicamente, era isso. Basicamente, era isso que a gente tinha que ver hoje. A professora chegou a passar alguma tarefa para vocês de questionário essa semana, porque para mim ela não mandou nada. Para vocês, não? Ela mandou por e-mail, sim. Quando? Hoje? Eu acho que foi final de semana, deixa eu conferir. Eu não vi nada no meu e-mail dela. Então, Foi alguém ontem, faz o acho. favor, Ontem de o manhã. Gabriel, que é o que está com os meus contatos, Gabriel passa para o meu WhatsApp para eu ver, para a gente fazer sexta-feira. Daí a gente vê se sexta-feira a gente faz ou aula prática ou deixa para segunda-feira. Eu gosto mais sexta-feira fazer a aula prática e segunda-feira fazer a teórica. Porque daí a gente tem uma semana, mais fim de semana para fazer a teórica. A prática na sexta-feira eu acho mais agradável, porque vocês já estão cansados, né, do final de semana louco para aproveitar, fica menos cansativo. E deixa para segunda-feira coisa mais pesada. Certo? Vamos combinar isso? Então, a gente vai ver a próxima aula é adenocarcinoma, que são 4 também, e depois as neoplasias mesenquimais. E a gente está quase acabando daí as aulas, porque eu acho que a prova é daqui umas 2 semanas, né? É uma Eu acho que Eu é acho que é não na outra sexta que vem, na segunda. outra. Isso. sim. Na outra Confundi, segunda, então. Sem ser a próxima, outra. segunda, né? Isso. Tá, então a gente tem 2 sexta-feira para prática e tem que ter uma segunda, porque provavelmente ela só vai dar mais desse estudo dirigido. Normalmente a gente só dá 2 estudos dirigidos. Certo, pessoal? Eu estou gravando, então, agora ali, passando o vídeo para baixar no YouTube, e daqui, acho que uma meia hora, 40 minutos, ele já está disponibilizado para os outros colegas que quiserem assistir. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? A aula de hoje já foi mais interessante, né? A parte de neoplasia, olhar a neoplasia, assim, ela tem coisas muito, muito chamativas, né? E estudar neoplasias morfologicamente, microscopicamente, elas são muito atraentes ao olho. É uma coisa interessante. Tanto que todo mundo tem vontade de fazer camiseta ou quadro a partir das microscopias, porque elas têm figuras, às vezes, extremamente belíssimas, por mais horrendas que elas sejam na vida real. Né? É a famosa beleza da feiura. Certo, gente? Então tá. Uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, vocês me passem um WhatsApp ou um e-mail. Certo? Então tá. Beleza, Valeu, obrigado, senhor. mestre. Um abraço. Tchau, Tchau, para tchau. vocês. Tchau, prof. Beleza. Obrigada. Tchau. De nada.